Portugal continuava a ser um país predominantemente agrícola. A industrialização só se dera em setores muito limitados. A balança comercial portuguesa era deficitária, continuava a importar-se mais do que se exportava. E muitas vezes Portugal recorria a empréstimos ao estrangeiro, devido à construção de estradas e caminhos de ferro, na altura do Fontejo. E o Estado não dispunha de meios para pagar os juros desses empréstimos. Em 1890-1892, uma grave crise económica afetou toda a Europa, incluindo Portugal. Alguns bancos foram à falência e muitas pequenas e médias empresas atravessaram sérias dificuldades, o que agravou o descontentamento da burguesia. O descontentamento era ainda maior entre os operários. Além da constante ameaça pelo desemprego, viviam em condições bastante deficientes, com salários muito baixos e horários de trabalho pesadíssimos, entre 10 e 14 horas diárias. Portugal foi, de 1834 até 1910, uma monarquia constitucional. Os dois principais partidos monárquicos eram o Partido Regenerador e o Partido Progressista. Em 1870, fora fundado o Partido Republicano. Aproveitando a liberdade de imprensa, o Partido Republicano passou a desenvolver uma intensa campanha contra as instituições monárquicas. Simultaneamente, realizava manifestações e comícios muito concorridos. O seu crescimento foi tão rápido, tendo mesmo conseguido, a partir de 1878, eleger deputados para o Parlamento. A base social de apoio do Partido Republicano era constituída por elementos da pequena e média burguesia, que estavam descontentes com a difícil situação económica e política do país, e dos setores importantes do operariado, que acreditavam que, com a queda da monarquia, poderiam ver melhoradas as suas condições de vida. A falta de popularidade da monarquia acentuou-se com o Ultimato Inglês de 1890. Grande parte do país culpava o rei e seus colaboradores por terem cedido às ameaças britânicas. Rebentaram manifestações contra os ingleses e contra a monarquia, ao mesmo tempo que se procurava levantar o orgulho nacional gravemente ferido. Foi nesta altura que foi composta uma marcha patriótica, a portuguesa, que mais tarde viria a ser adotada como o hino nacional. O Partido Republicano conseguiu capitalizar em seu favor o clima de descontentamento popular e de fervor patriótico que se viveu após o Ultimato. Um ano depois, no final de janeiro de 1891, rebentava no Porto a primeira revolta republicana, chamada Revolta de 31 de Janeiro. Apesar de vencida sem particular dificuldade, tratou-se da primeira ameaça direta ao regime monárquico. A causa republicana era cada vez mais popular. Tinham o apoio dos principais jornais de Lisboa e do Porto, que faziam uma autêntica campanha para o descrédito da monarquia. Contava também com a colaboração de algumas organizações poderosas como a Maçonaria e a Carbonária. Em 1907, o rei Dom Carlos tentou uma solução de força. Dissolveu o Parlamento e entregou a chefia do governo a João Franco, que passou a governar em ditadura. Foi estabelecida a censura à imprensa e alguns presos políticos foram condenados a penas de degredo para as colónias. A oposição ao regime atingiu o máximo da violência. Em fevereiro de 1908, quando regressavam de Vila Viçosa, o rei e o príncipe herdeiro foram mortos por extremistas republicanos, num atentado no Terreiro do Paço, em Lisboa. Após o regicídio, subiu ao trono o filho mais novo de Dom Carlos, Dom Manuel II, que tinha apenas 19 anos. Uma das suas primeiras decisões foi demitir João Franco, considerado o principal culpado da dramática situação. E as instituições democráticas foram restabelecidas, mas a monarquia, cada vez mais isolada, tinha os dias contados. O movimento que derrubou a monarquia saiu para a rua em Lisboa na madrugada do dia 4 de outubro de 1910. O número de militantes revoltosos era relativamente pequeno, mas contou desde a primeira hora com grande apoio dos populares, que, armados como podiam, tiveram um papel decisivo. Militares e civis concentraram-se na rotunda ao cimo da Avenida da Liberdade, onde hoje é a Praça Marquês de Pombal. Assumiu o comando das operações o oficial da Marinha Machado dos Santos.
Quanto às forças fiéis à monarquia, raras se mostraram decididas a sair à rua para defender o rei e as instituições monárquicas. Quando alguns navios de guerra, ancorados no Tejo, apoiantes do movimento revolucionário, começaram a bombardear o Palácio das Necessidades, onde estava o rei Dom Manuel II. Este e sua família resolveram sair secretamente de Lisboa em direção a Mafra e, no dia seguinte, embarcaram na Ericeira para um exílio no estrangeiro, que iria ser definitivo. Na manhã de 5 de outubro de 1910, foi proclamada solenemente a implantação da República, numa cerimónia que teve lugar na varanda da Câmara Municipal de Lisboa. No resto do país, o regime republicano foi também aceito sem qualquer resistência e, quase sempre, com entusiasmo. Estabelecida a República, foi nomeado um governo provisório, presidido pelo professor Teófilo Braga. Foi este governo que elaborou as primeiras leis do novo regime. Iniciava-se assim a Primeira República, que se prolongaria até 1926. Após as revoltas de 4 e 5 de outubro de 1910 e com a instauração da República, a Assembleia Nacional Constituinte, de 19 de junho de 1911, aprovou a Bandeira Republicana, modificada como nova Bandeira Nacional. Vamos agora ver os símbolos da bandeira. O verde escuro, cor da natureza, representa a esperança, os campos verdejantes do país e a liberdade. O vermelho simboliza o valor e o sangue derramado ao longo da história e a vida. A esfera armilar, amarela, no centro, representa os descobrimentos portugueses. O escudo de armas sobre a esfera armilar tem dois outros escudos, o maior, vermelho, com 7 castelos que simbolizam as cidades fortificadas tomadas aos mouros por D. Afonso Henriques. Outro, mais pequeno e branco, com 5 quinas azuis dispostas em cruz que simbolizam as 5 chagas de Cristo. Em cada quina existem 5 pontos, pesantes, que, segundo a lenda, o número das quinas, que são 5, e dos bezantes, que são 25, estão relacionados com os 30 dinheiros que Judas terá recebido pela traição a Jesus Cristo. A marcha a portuguesa, hoje executada como hino nacional, surgiu em 1890 como protesto contra a decisão de Dom Carlos relativamente ao ultimato inglês pelo Partido Republicano. Por altura da falhada Revolução de 1891, ela fora adotada como cântico revolucionário antimonárquico. Foi proibida pelo rei e, ao longo do tempo, sofreu alterações, até ser oficializada como o atual hino nacional. Um ano após a proclamação da Primeira República, o governo provisório de 22 de maio de 1911 viu-se obrigado a fazer uma alteração a nível financeiro, pois queriam que Portugal estivesse em pé de igualdade com os outros países, e essa alteração foi a nível da moeda. No início, o escudo era para se chamar luso, mas acabou por não o ser. O seu símbolo é o cifrão.